A SB3 é o tema do vídeo de hoje. A SB3 anuncia dividendos, dividendo porrada, interrogação. Nós vamos entender melhor sobre esse assunto e importantes dados aqui, pontos, né, para a gente entender da empresa, que é até mais relevante que ficar focando tanto no dividendo de curto prazo. Bem-vindo ao canal Top Ações. Cara, não se esquece de deixar o like nesse vídeo, não custa nada, deixa aí o like, tá? E vamos então entender sobre esse assunto. Então nós temos aqui o anúncio de dividendos, na verdade a ata de reunião, né, que demonstrou a intenção da empresa de pagar 500 milhões de dividendos, já saiu notificado aqui em diversos sites, 500 milhões de dividendos da AS Brasil e tudo mais, né? Mas a gente tem que entender o seguinte detalhe: AS Brasil Operações, né? Então esses 500 milhões de dividendos aqui dariam 25 centavos, eu fiz as contas, é exatamente isso mesmo, né? Mas é diferente, a quantidade de ações é outra, tudo diferente. Então a gente vê que a SB3, ela está nessa estrutura depois da reestruturação dela, né? A S Operações está aqui, ó. Então ela não é exatamente a S Brasil. Então a gente vê que ela fez isso aqui para, naquela época ela entrou no novo mercado, né? Inclusive para nova estrutura corporativa para viabilizar melhor o crescimento da empresa nesse momento que ela está passando, enfim, né? Foi depois da reestruturação societária dela. Se a gente for ver aqui esses 500 milhões em dividendos, com a quantidade de ações que a S Operações tem, dá esses 25 centavos, que daria então 2,55 de yield esses 25 centavos. Só que na verdade, se a SB3 pagar esses 500 milhões, para a quantidade de ações que a SB3 tem, isso aqui daria porrada, né? Daria 83 centavos por ação, dando 8,51 de uma só vez, né? Essa aqui é a quantidade de ações, você pode ver até no próprio sites aqui. Na verdade está um pouquinho diferente a minha conta, eu fiz lá manualmente, a deles estão diferente. Enfim, tanto faz, não vai mudar muita coisa, mas você consegue pegar essa quantidade de ações aqui, dividir os 500 milhões por isso, você vai ver que não vai dar aqueles números de 25 centavos. Esse dividendo da AS Operações é dia 30 de novembro a data com e dia 31 de dezembro seria a data de pagamento, tá? Mas lembrando, nós estamos falando da AS Operações, então vamos esperar o anúncio oficial, mas é bom a gente ficar com as anteninhas ligadas, né? É bom para aí ficar atento. Outro ponto interessante é que esses 500 milhões aqui, segundo o anúncio lá, né, da empresa, sairia da reserva de lucros. Hoje a reserva de lucros da empresa tem 939 milhões, sendo que 843 milhões é destinado à reserva de investimentos, tá dentro aqui. Então ela estaria usando parte aqui da reserva de investimento, que é um pouco complexa, ela está fazendo isso nesse momento, mas ela tem um lucro do trimestre, ela pode estar antecipando algum dividendo mais à frente, sabendo que os vários projetos estão entrando. Então vai depender do plano da empresa. A gente tem que ver o que ela vai estar comentando, né? Até porque ela também... Enfim, vamos ver lá como é que vai ficar. O fato é que dividendos de 500 milhões sairiam, então, dada a reserva de lucros que ela tem, muito aqui da reserva de investimento, que seria aqui um pouco incomum, né? Vamos entender então depois do anúncio oficial ali. Fato relevante, anúncio de dividendos da empresa, né? Hoje o mundo está tão acelerado que eu tô vendo todo mundo querendo pegar os anúncios via conselho, né? Então os caras ali aprovam, já tem matéria em tudo quanto é lugar. Enfim, eu prefiro a cautela, mas sim, ficar de olho aberto agora, já que temos aqui isso aqui no radar, né? Então agora, observando um pouco mais aí do que a empresa está trazendo para a gente, vamos relembrar na estratégia dela de crescimento de 2,7 para 5,2, ou seja, ela praticamente dobrou aqui a sua capacidade, né? Desde aí diante dessa estratégia de crescimento ser iniciada, super importante que ela só tinha hídrica, né? Então extremamente sensível à hídrica, eu sei muito bem, né? Investia nessa época da primeira crise que ela passou lá. E realmente é muito importante você ter esse portfólio diversificado, ela vai buscando isso, né? Em capacidade instalada, ela vai ficar com 52% aqui da hídrica, mas em EBITDA, nós teremos então 60% de outras aqui, eólica mais solar, 60% vai estar aí, que é o que realmente importa a gente olhar o EBITDA aí da empresa, 60% vai ser via outras fontes, apenas 40% aí na hídrica. Além disso, nós temos então um portfólio que ainda vai continuar crescendo, né? Tem no pipeline aqui para crescer no futuro, chegando a 6,7, então a empresa extremamente diversificada, tá? A hídrica vai, em termos de EBITDA, eu não tenho o número, mas
vai ser ainda menor, né? Então vai estar bem divididinho, ela vai ser bem mais eólica aí. Eu fico até torcendo para investir mais aqui na solar para ficar mais equilibrada ainda, né? E falando dos novos ativos que tem para entrar na SB3, nós temos aqui a aquisição recente, que inclusive tivemos o follow-on e tudo mais, né? De 456 megawatts em ativos operacionais, que já está para acontecer o closing da operação no primeiro trimestre de 2023. Então é receita, é EBITDA, é lucro e tudo para aumentar em 2023 já com esse ativo, né, que deve começar aí em breve a estar iniciando o complexo eólico Caetes. E nós temos essa outra fase aqui do complexo Tucano, tá? Que já era para estar terminando agora em 2022, houve um atraso aí do fornecedor e já está rolando. Vocês vão ver no quarto trimestre, talvez eu mostre para vocês ali a linha onde está a multa, tá? Que o fornecedor está pagando. Então é como se tivesse já rodando esse ativo aqui, né? Na empresa aí, porque vai atrasar um pouco, vai ficar pro ano que vem provavelmente, né? Vamos ver aí como é que sai, mas já tá ali rolando uma multinha, tá? Então a multa cobre totalmente aí a perda aqui, o atraso no projeto, tá? Então nós temos aqui esse projeto que também vai gerar aqui 322 megawatts de energia, ele já está bem adiantado, já está na fase de operação, né? Colocando ali as hélices e tudo mais, 9 de 52 já foi colocado, o resto já está tudo aí praticamente é entregue, né? Aí nós temos mais uma que é muito grande aqui, de 695, né? Que é o Cajuína, né? E ele está dividido em duas fases. A primeira já está bastante avançada e ela vai terminar no primeiro semestre de 2023, a Cajuína com 324 megawatts, e a segunda fase 370 aqui no segundo semestre de 2023. Então o que a gente pode esperar aqui é que vamos arredondar aqui que no 2024 nós já teremos aqui rodando, né, mais 695 megawatts aqui de energia na Cajuína. Então a gente já pega 2024 já com esses 695 a mais, esses 322 aqui a mais e esses 456 a mais. Então olha só como vai estar o 2024 já bombando, é por isso que a gente tem tanta expectativa que de repente 2024 já fique aqui o ano dos dividendos maiores, tá? E outro ponto é a questão, né, dos avanços aqui que geram novas oportunidades. Eu gosto muito de olhar isso nas empresas de energia. No passado eu não gostei muito do comportamento da SB3, meio paradona em relação a tudo que acontecia aí, né, muito ali focada nas suas hídricas só. É importante isso, as pessoas, os investidores ignoram, eu ignorei no passado e eu não ignoro mais. Por isso que, por exemplo, outra empresa que eu admiro muito é a Energias do Brasil, né, ligadíssima nessas questões aqui. E a SB3 ela tá pegando esse caminho um pouco mais, né? A gente vê aqui ela de olho nessa abertura do mercado. Nessa parte aqui, a maioria das empresas estão de olho, né? Que vai ser a migração de todos os clientes, todos os consumidores aí de alta tensão para o mercado de livre aí em 2024. Então ela tem que ficar atenta a isso, oferecer estratégias de entrega adequadas para o cliente, ela está de olho nisso, né? Então 10 bilhões aqui de mercado potencial em 2024, vai ser briga aqui, porrada, tá? Entre competição vai ficar acirradíssima, então tem que estar ligadíssimo nessa questão, ela parece estar, né? E nós temos o hidrogênio verde, cara, o hidrogênio verde é uma parte muito interessante, porque além disso o Brasil pode ser exportador disso aqui, né? Então o governo anunciou um marco legal para o hidrogênio verde, né? Ele vai ser lançado ainda em 2022 e 100 bilhões de mercado potencial até 2040. 100 bilhões é grana pra caramba, né? E pré-contrato aqui com o Porto de Pecém para a usina H2 Verde de 2 gigawatts. Olha só, né? Então a SB3 ela até anunciou nesse terceiro trimestre que ela fez o pré-contrato aí, que refere-se a um investimento de 2 bilhões nos 5 primeiros anos, né? Continuando, né, o memorando que eles tinham feito lá em 2021, ela assinou o pré-contrato em 2022. Né? O acordo previa a planta com capacidade inicial de 1 gigawatt de energia renovável e produção de 500 mil toneladas de amônio verde por ano, né? E vai chegar aí a 2 gigawatts aqui depois, né? E a SB3 tem outros também projetos de investimentos aqui inovadores, como o projeto Hidrogênio Verde, é mais voltado para o hidrogênio verde em veículos, então é bastante interessante, está aqui o investimento
4 milhões e meio. Nós temos aqui projeto de eletromobilidade, está voltado também a veículos elétricos agora, né, 5,3 milhões. Enfim, a empresa tem um monte de coisinhas aqui também interessantes que ela está investindo aqui de inovação, né? Falando um pouco da sua foto atual da SB3, nós vemos então alguns projetos já sendo entregues, as hídricas, né, melhorando aqui a questão da crise hídrica, os reservatórios melhorando muito, né, no Brasil inteiro. Isso aqui ajudou bastante ela, mas a disponibilidade deu uma reduzidinha, o que é normal, porque as empresas, as hidrelétricas tiveram uma segurada aí nas manutenções, no momento de crise hídrica, né? Então elas têm um pouquinho mais de manutenção agora, por isso que dessa diminuiçãozinha daqui a pouco deve voltar ao normal a disponibilidade, né? Mas a gente vê que os reservatórios do Brasil inteiro estão melhores, o que dá um ganho muito maior para ela, né? A gente vê que as eólicas tiveram um pouquinho mais de ventos, mas tudo dentro do controle. Nós tivemos no trimestre anterior alguma probleminha ali, mas esse aqui já foi mais tranquilinho. Enquanto a solar, nós tivemos uma reduçãozinha, e aí é legal a solar com a hídrica, porque quando chove muito, né, ela diminui um pouquinho aqui, exatamente por excesso de chuvas, né? Então é positivo aí essa diversificação, né? Então nós temos aqui um portfólio um pouco cada vez mais diversificado aqui da SB3. Então nós temos aqui a margem operacional, né, que dobrou no trimestre da SB3, porque ela teve aqui a melhora da crise hídrica, como todo mundo sabe. Nós tivemos a eólica, né, que nos trouxe aqui um melhor resultado com novas entregas também acontecendo, né? E nós temos a questão aqui do Tucano, que foi exatamente aquela que eu te disse que teve o atraso do fornecedor, ele foi lá e teve que pagar multas aí, então já está sendo remunerado, vai aumentar isso aqui ainda mais, né? Enquanto o fornecedor não ficar atrasando, ele vai pagar multas aí, cobrindo, né, o atraso. Então nós temos a Solar também com uma melhoria, e nós temos aqui outros com um pequeno aumento aqui, e levando então esse aumento a margem operacional da empresa em 103%, nos 9 meses aumentando 24%, mas a gente tem que ficar atento no próximo trimestre, eu já vou comentar, tá? E falando de um problema aí de todas as elétricas, pontualmente, a gente já viu a Transmissão Paulista até e a Elopar compensando isso. Agora a gente vai ver a SB3 no ano que vem, em janeiro, a partir de janeiro, né, no primeiro trimestre, recompondo essa inflação, né, bendita inflação. Ela passa, é repassada para as empresas de energia de uma forma ou de outra, mas tem que ter primeiro sofrer um pouquinho e depois vem a recompensa aí. Então ela vai ter esse custo aqui, ó, que aumentou bastante, principalmente por conta da inflação, vai ser repassado aí já no ano que vem, tá? Aí nós tivemos não recorrência, manutenção, tudo mais aqui é normalzinho acontecer, mas é importante a gente entender que as inflações aí acabam sendo repassadas para as empresas de energia, por isso que é um setor tão legal da gente acompanhar, né? E quando a gente fala da SB3, a gente vê uma receita aumentando ao longo dos últimos anos, começando a entregar aqui os projetos, o lucro está oscilando um pouco mais com a crise hídrica, com os custos e tudo mais, né, os investimentos, mas ainda assim a gente vê uma retomada no lucro, e devia que vai acontecer no próximo trimestre, um aumento ainda maior, e a gente compara aqui com esse trimestre do quarto T, que foi um prejuízo gigantesco, vai dar um bom resultado para o quarto trimestre de 2022 da SB3. Ela vai dar uma voadinha aí, tá? Vai ser realmente sair do prejuízo de 125 milhões para um lucro bem legalzinho aí, o melhor provavelmente aqui do último um ano aí, né? Então a gente vê também o PVP da empresa hoje está em 0,90, então ela está sendo negociada abaixo do valor patrimonial, tá? E sem contar que ela está crescendo aí, então isso aqui, caso a cotação fique do jeito que está, vai ficar cada vez menor esse PVP. E quando a gente fala da SB3 em termos de cotação, foi muito bem desenhada por mim, né? Desde os 17, 18, falando que a crise já estava chegando e ia cair, caiu pra caramba. Veio o follow-on, eu falei, isso ainda vai cair mais, caiu mais, vai lateralizar. Eu falei isso, ela aconteceu por muito tempo. E exatamente aqui, quando eu fiz a minha primeira compra, que eu ia começar a comprar moderadamente, né? Ela anunciou o follow-on, aí caiu mais, a gente veio nos 9,60, que eu até falei, pode ser que ela fique fazendo um suportezinho aqui, ou não, né? Não sabemos, não fez, por um curto momento desceu, mas já voltou, e agora parece que vai ficar zigue-zagueando aqui. Tenho certeza? Não tenho, mas assim, quanto mais a gente tenta ficar preciso demais, às vezes a gente pode acabar errando. Para mim já tá 9,60, um preço excelente para estar comprando SB3,
ela tá hoje aqui a 9,80, então não tem tanta diferença assim, né? A 10 ainda tá bom também. Se você ver aqui, ó, do fundo que ela chegou a fazer, uma vez só que ela fez esse fundo aqui, até o preço que ela tá hoje, são 6,5%, né? Então, assim, não tem quase alta aqui, né? Às vezes, preciosismo demais é besteira. Eu gosto de pensar na casa de 2 dígitos, né? Queda de 9% não é grande queda. Aí chegou nos 2 dígitos, beleza. Quando a gente estava lá 18, 17, era um perigo muito grande, no meu entender. Foi concretizado o perigo agora. Pô, qual o perigo? Você acha que ela vai a 8, depois sabendo que a gente vai ter um quarto trimestre muito melhor aí do que o do ano passado, com mais entregas de projeto, com cada vez aí avançando mais toda essa questão aí, ela tem também mais para frente longuíssimo prazo de inovações sendo feitas, né? Tem bastante coisa para acontecer, os dividendos devem voltar. Eu fico pensando em 2024 mais aí, otimista, mas assim, quem esperar até 2024 talvez pague preços aí mais caros nela. A gente não sabe se ela vai aumentar amanhã, se ela vai aumentar mês que vem, se ela vai aumentar ano que vem, quando que ela vai aumentar. O fato é que a gente sabe que em 2024 as coisas devem começar a rolar bem melhor para elas aí, tá? Então deixa seu like, comenta aí o que você acha da SB3, está comprando, está observando, né? Você teve essa paciência para aguentar o momento certo de comprar ela, comprou antes da hora, comenta aí. Um abraço, até o próximo vídeo, valeu!